para confirmar. Dá para escutar bem, né? Certo. Bom, vou falar sobre a vacina Coronavac, né, trazer as especificações, uma vacina que a gente já está utilizando, ela já utilizou ela no começo, foi a primeira vacina que a gente utilizou no começo dessa campanha contra a Covid-19, é a mesma formulação que a gente vai utilizar para essa nova faixa etária que foi aprovada para o seu uso emergencial, né, de 6 a 17 anos no país. Então, a vacina Coronavac, para a aprovação dessa vacina, ela passou por várias etapas, desde o dia 15 de dezembro de 2021, em que houve a submissão do pedido pela Butantan, Anvisa, né, para sua aprovação. Desta data de 15 de dezembro, ela passa por todo um percurso até chegar à sua aprovação. Várias reuniões pela Anvisa, pelas representações das sociedades médicas, né, pelas respostas da IBE, por resolução também com a Sociedade Médica em Anvisa. Né? Em janeiro desse ano, teve outras reuniões da Anvisa, em que solicitou novos dados para que ela fosse aprovada. No dia 13 de janeiro, foi mais uma reunião que a Anvisa fez junto com as representações das sociedades médicas, em que teve a colocação dos estudos que foram feitos, que traz a efetividade e a eficiência dessa vacina para essa faixa etária. Né? Porém, a Butantan solicitava a aprovação da vacina para o uso emergencial a partir de 3 anos, mas frente aos dados, na reunião do dia 17 de janeiro, foi a última reunião da Anvisa para checar a efetividade dessa vacina, a Butantan não trouxe dados tão robustos que fizessem com que a vacina fosse aprovada, o seu uso emergencial, a partir da faixa etária de 3 anos. Né? E na reunião da DICOL com a Anvisa, no dia 20 de janeiro, que foi a última reunião, em que trouxe a aprovação do uso emergencial dessa vacina no país, para a faixa etária de 6 a 17 anos. Né? Incluiu a faixa etária de 6 anos mais, que a gente já utiliza a Coronavac a partir dos 18 anos. Então, após a avaliação de toda essa documentação, que foi submetida por meio do processo regular, visando a alteração das condições de aprovação do uso emergencial da vacina absorvida Covid-19 Coronavac, no dia 21 de janeiro, saiu o parecer favorável ao pedido de ampliação de uso da vacina Coronavac para a imunização da faixa etária de 6 a 17 anos, desde que tais grupos não sejam imunossuprimidos. Então, para as pessoas, né, as crianças a partir de 6 anos que forem imunossuprimidas, elas não poderão utilizar essa vacina. E aí a gente vai utilizar a vacina a Comirnaty pediátrica. Quais foram as orientações, né, para aprovação dessa vacina que a Anvisa trouxe? A Butantan, ela apresentou a mesma vacina que já é utilizada na população adulta de 18 anos mais, então possui a mesma formulação anterior, possui a mesma dosagem de 600 SU em 0,5 ml, a mesma posologia, que serão 2 doses, utilizando um intervalo entre essas doses de 28 dias, ampliou a faixa etária a partir dos 6 anos de idade e colocou que ela não deve ser aplicada nessa faixa etária àquelas crianças ou adolescentes que forem imunocomprometidas. Então, as especificações da vacina que a gente tem, né, ela é uma vacina de plataforma de vírus inativado, todas as vacinas Covid-19 são de vírus inativado. Sua indicação de uso é maior ou igual a 6 anos. A forma farmacêutica é suspensão injetável e a gente tem a apresentação dela em frascos monodoses ou multidoses, né? Frasco com 1 dose ou frascos de 10 doses. A via de administração dessa vacina para essa faixa etária será intramuscular, no deltoide esquerdo ou direito. Poderá-se utilizar as outras vias, né, de forma excepcional, vasto lateral da coxa ou a ventroglútea. Seu esquema vacinal serão de 2 doses, de 0,5 ml. Né? Então, a gente vai ter que ficar muito atento
quando a gente vai trabalhando com as duas vacinas em um mesmo ponto de vacinação para as crianças a partir de 5 anos. Né? Os frascos são laranjinhas, a Butantan é um frasco maior, né, mas ele também tem laranja no frasco dela, para que a gente não tenha essas comparações da Comirnaty pediátrica com a vacina Coronavac. Então, tem que ficar muito bem específico e muito bem diferenciado para as equipes que estarão executando em um momento que a gente vai ter uma vacinação, uma busca grande, ou algum evento que vocês estiverem realizando a nível local, que mobiliza e chama muitas crianças, para que essas pessoas que estiverem dentro desses ambientes, eles tenham o maior cuidado possível para não se atrapalhar com as especificações da vacina para as crianças, tanto a Comirnaty pediátrica quanto a Coronavac. Então, o esquema dela são 2 doses e a dosagem de 0,5 ml. O intervalo entre as doses são de 28 dias, a validade após a abertura do frasco permanece de 8 horas, em temperatura de 2,8. O prazo de validade de conservação são 12 meses a partir da data de fabricação. Cada dose de 0,5 ml contém 600 SU de antígeno do vírus inativados para o SARS-CoV-2. Os tipos de seringa e agulha para essa vacina serão encaminhados e enviadas as seringas de 3 ml com as agulhas de 25 por 6, 25 por 7, né? Mas aqui também a gente pode estar trocando essas agulhas lá em nível local, no momento da administração, quando o profissional que estiver fazendo a vacina nessas crianças observar que precisa se utilizar outras agulhas, 20 por 5,5, por exemplo, para fazer a aplicação no músculo deltoide dessa criança, né, devido à condição que esse músculo apresenta no momento da aplicação. Isso não tem problema. Contraindicações dessa vacina. A primeira contraindicação para as pessoas menores de 6 anos de idade. Não tem a vacina aprovada para uso emergencial menor de 6 anos. Então, menores de 6 anos já é contraindicação para essa vacina. Para aquelas pessoas que tiveram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19 e pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer componente da vacina. Então, qualquer componente da vacina que essa criança, esse adolescente, ele já tenha contraindicação do uso da vacina, a gente não vai administrar a Coronavac. A gente vai dar preferência à Pfizer. E em relação à intercambiabilidade da Coronavac, né? As crianças que iniciaram contra a Covid-19. Microfone ligado, por favor. José, o cheiroso, estou lavando, vaso Lucy, por favor, desliga teu microfone. Obrigado. Então, as crianças que iniciaram a vacinação contra a Covid-19 com a Coronavac, elas vão ter que completar o seu esquema com a mesma vacina. A gente não tem intercambiabilidade entre essas vacinas, ainda não foi liberado a intercambiabilidade entre as vacinas. Lembram que a Comirnaty pediátrica da tampa laranja, na apresentação, no treinamento, né, foi colocado que as crianças que iniciassem com a dose pediátrica, né, com a vacina pediátrica da Pfizer, terminasse seu esquema com a vacina pediátrica da Pfizer, porque elas não têm dados de intercambiabilidade com outras vacinas e nem mesmo com a própria vacina da Pfizer da tampa roxa, né, 12 anos mais. A Coronavac é a mesma situação. A gente não tem dados de intercambiabilidade para essa faixa etária e a gente não vai trabalhar a intercambiabilidade entre elas. Então, as crianças que, porventura, venham ser vacinadas de maneira inadvertida, com 2 vacinas diferentes, deverão ser notificadas como erro de imunização. E essas crianças, elas não poderão ser consideradas como devidamente imunizadas, no entanto, mas neste momento, não se recomenda a administração de doses adicionais de vacinas COVID-19. Ou seja, eu recebi a primeira dose, que foi a primeira vacina que vocês já receberam para esse público, de 5 a 11 anos, né? A primeira dose da Comirnaty pediátrica. E aí, na próxima semana, chegou a Coronavac e o município fez uma mobilização. Essa mesma criança que recebeu essa semana,
apareceu de novo em um ponto diferente para ser vacinado, né? E aí a equipe não se atentou que ela já foi vacinada, a mãe não alertou que ela já foi vacinada, e vocês realizam uma segunda dose de vacina Coronavac nessa criança como primeira dose, né? Então, essas crianças, elas não vão ser consideradas imunizadas, mas a gente não recomenda a administração de uma outra dose, ou seja, ela não vai voltar daqui a 8 semanas da primeira dose da Pfizer pediátrica para receber a segunda dose da Pfizer, ou 28 dias depois da Coronavac para receber a dose de Coronavac. A gente encerra o esquema dela com essas duas doses, registra como erro de imunização e considera-se vacinada, até que venham outras orientações para essas situações. Mas essas situações, elas deverão ser mínimas ou quase zero, né? Não será mais quase zero, porque eu já tive uma notificação hoje de um erro de imunização, tá? Então, quais são as estratégias para a vacinação com a Coronavac nessa faixa etária de 6 a 17 anos, né? Então, a gente tem uma nota técnica, número 6 de 2022, da Secovid, do gabinete da Secovid, da Secretaria de Combate à Covid, enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, que é quem está à frente da vacinação contra a Covid, e faz as recomendações ao Ministério, à CGPNI, aos estados e aos municípios. Então, um ofício circular número 9 de 2022 da Secovid, ela trouxe a autorização pela Anvisa do imunizante Coronavac para o público de 6 a 17 anos, com exceção dos imunossuprimidos. No seu segundo parágrafo, ela traz que, considerando que os estados e municípios possuem o estoque, né, da Coronavac, o Ministério da Saúde ele já autoriza a utilização imediata desse referido imunizante na campanha de vacinação para essas crianças. Então, os municípios que já possuem estoque já podem iniciar a vacinação, já podem utilizar a vacina Coronavac para essa faixa etária de 6 a 17 anos, né? Subtende-se que a gente já tem a faixa etária de 12 a 17 anos praticamente vacinada, porque ela já começou, já é uma vacina que já começou, uma população, né, que já iniciou lá sua vacinação desde agosto do ano passado, setembro, outubro, né, do ano passado, para essa faixa etária. Então, a gente já entende que já tem muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes nessa faixa etária vacinadas com a Pfizer. Então, a gente vai compreender que essa vacina, a ampliação dessa faixa etária dessa vacina, ela vai abordar de 6 a 11 anos, né? A sua maior utilização no momento vai ser para essa faixa etária de 6 a 11 anos. A gente sabe também que tem pessoas de 12 a 17 ou 12 anos mais que vão apresentar recomendação, atestado, prescrição médica para serem vacinadas com Coronavac, né, o seu esquema. Então, a gente já tem ampliação do uso dessa vacina para essa faixa etária. Frente a isso, a Secovid encaminhou a nota técnica número 6, que traz a autorização da vacinação para essa faixa etária, desde que tais grupos não sejam imunossuprimidos. Então, a gente tem que lembrar que a vacinação para essa faixa etária de 6 a 17 anos é somente para aquelas crianças que não são imunossuprimidas, né? Então, dentro do grupo de comorbidades, as crianças imunossuprimidas, elas não receberão Coronavac. Elas serão vacinadas com a Comirnaty pediátrica. Então, após a Anvisa realizar essa autorização temporária de uso emergencial da vacina Coronavac, a Secovid, ela coloca que essa vacinação de criança, ela só seja realizada em ambiente específico e segregado da vacinação de adultos, né? Então, vocês já estão fazendo essa vacinação pediátrica, essa vacina entrará dentro do rol das vacinas disponíveis para a faixa etária pediátrica, né? E que seja realizada em ambientes diferentes da vacinação dos adultos, em ambiente acolhedor e seguro, para que a gente possa evitar o máximo possível de erros de vacinação. Mesmo sendo separado, segregado, específico, acolhedor e seguro, e que evitar os erros de vacinação, os trabalhadores de saúde que estiverem nesses pontos, eles têm que ficar muito atentos a essas duas vacinas, né, quando estiverem dentro da caixa térmica Coronavac e Comirnaty, para não pegarem frascos diferentes
diluir frasco errado, ou não diluir o frasco que deve ser diluído, aspirar doses erradas, né? Se confundir que a 0,5 é da Comirnaty e não da Coronavac, né? Que a 0,2 é da Coronavac e não da Comirnaty. Então, a gente vai ter que ficar muito atento a essas orientações entre as duas vacinas que estão disponíveis para as crianças. Que a vacina COVID-19 ela não seja administrada de forma concomitante com as outras vacinas do calendário infantil, né? Então, vai ser preconizado o intervalo de 15 dias entre a vacina Coronavac e as outras vacinas do calendário infantil. Que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, eles informem ao responsável que acompanha a criança sobre os principais sintomas locais esperados, como qualquer outra vacina do calendário nacional de vacinação. Essa vacina também pode ter eventos adversos, né? Dor no local da injeção, o local pode ficar avermelhado, a criança pode ficar chorosa, ter febre, dor de cabeça, mialgia. Então, esses são sinais e sintomas já esperados de qualquer vacina. Então, os responsáveis eles devem ser informados sobre esses sintomas e que, se essas crianças apresentarem, eles deverão relatar às unidades de saúde para que sejam notificados. Que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, eles mostrem aos seus responsáveis que se trata da vacina Coronavac, que seja mostrada a seringa a ser utilizada e o volume que está sendo aplicado. Que as unidades de saúde e os hospitais infantis eles estejam atentos aos eventos adversos pós-vacinação nestas crianças e que seja dotado um programa de monitoramento capaz de captar os sinais de interesse em farmacovigilância. E esse programa a gente já tem, né, em uso em todo o país, que é o ESUS Notifica. É o mesmo sistema que será utilizado para notificar qualquer evento adverso, desde o evento leve, moderado, não grave, grave, inusitado, né, deverão ser notificados no ESUS Notifica. Para as prioridades da vacinação, a gente vai seguir as mesmas prioridades que foram colocadas pela Anvisa e pela Secovid, né, por notas técnicas, para a vacinação das crianças. Primeiro, a gente dá prioridade às crianças com 5 a 11 anos, né, com deficiência permanente ou com comorbidades. Depois vem as crianças indígenas e quilombolas. Né? Depois a gente começa a trabalhar com essas crianças que não têm nenhuma comorbidade, ou não é indígena ou não é quilombola, né, por faixa etária. Então, já teve municípios que entrou em contato, que já conseguiram vacinar essas crianças que têm comorbidade, algumas com deficiência permanente, que a gente já tem uma quantidade X de doses e que a vacinação está um pouco devagar, que a gente já queria começar por faixa etária, né? Então, essa logística, dentro do nível local, cabe mesmo ao nível local. Tá? A Secovid, a Anvisa, o governo do estado, o departamento de imunização aqui, de controle das doenças imunopreveníveis, a gente orienta quais são os termos que vocês devem seguir dentro das prioridades para vacinação. Conforme vocês vão avançando em cada uma, vocês podem estar abrindo já por faixa etária para aquelas crianças que não se enquadrem em nenhuma prioridade. Né? Comecem entre 10 e 11 anos, depois vão para 8 e 9, 6 e 7, 5 anos, até que vocês tenham toda essa faixa etária imunizada. Tá? Isso vocês que podem estar articulando dentro do nível local, né, com os gestores de vocês, como que será feito a programação e o cronograma de vacinação para essas faixas etárias, conforme a quantidade de doses que vocês têm. Os pais ou os responsáveis, eles devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de consentimento e escrito. As vacinas, elas devem ser aplicadas seguindo integralmente as recomendações da Anvisa e, conforme a resolução ad referendo 56, CIB-MA de 27 de dezembro de 2021, no quarto artigo, ela traz que não será necessária a apresentação de prescrição médica para a aplicação das vacinas nas crianças de 5 a 11 anos. Né? Então, está aprovado no Estado, o Estado concorda, o governo estadual, a Secretaria de Estado da Saúde, o departamento,
concorda com a utilização dessas vacinas que foram aprovadas pela Anvisa para essa faixa etária, né? São vacinas seguras, são vacinas eficazes, são vacinas que os estudos de imunogenicidade trouxeram que essas crianças e adolescentes que passaram por esses estudos de fase 1, 2 e 3, né, onde tomaram 2 doses da vacina Coronavac, as taxas de soroconversão dos anticorpos neutralizantes foram superiores a 96%. Então, é uma vacina altamente, tem um poder de imunogenicidade alto, né, de 96%. A sua efetividade ela foi avaliada aproximadamente em 2 milhões de crianças de 6 a 16 anos de idade, que após 7 dias da segunda dose da vacina, foi observada em relação a crianças não vacinadas, uma efetividade de 74,23% contra a infecção do SARS-CoV-2, 74,12% contra a COVID-19 sintomática e 90,24% contra a hospitalização por COVID-19. Então, é uma vacina altamente eficaz e tem uma efetividade para a redução dos casos graves de internação e óbito pela vacina, bem efetiva, né? E nos dados de segurança, foram avaliados dados do Ministério da Saúde do Chile, em quem foram administradas mais de 3 milhões de doses da vacina neste grupo, com notificações apenas de 319 eventos adversos, correspondendo a 0,01% das doses que foram administradas. E a maioria destes eventos foram considerados como não grave, né? Claro que a gente pode ter eventos graves sendo notificados no nosso país ou em outros países. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente abre agora para discussões, para as dúvidas. Vocês podem estar levantando a mão ou colocando lá no chat as dúvidas que vocês tiverem para a gente estar sanando aqui, tá bom? Então, muito obrigado. Oi, Saulo, eu só quero falar aqui, ressaltar uma excelente apresentação. Obrigada por compartilhar com todos. Em relação à Coronavac, a gente vê que não tem muitas novidades. A novidade mesmo atual é exatamente a faixa etária. Então, isso é bom. Agora, o que nos preocupa bastante, a todos que aqui estão participando, é em relação ao que Saulo frisou bastante, é em relação aos eventos adversos, aos erros de imunização, que a gente precisa estar muito atento, até por causa mesmo da frascagem das vacinas. Apesar de... Por quê? Porque a grande preocupação é que agora tem uma outra oferta, né? Uma outra possibilidade de oferta de vacina. E as frascagens são sim parecidas, e a gente sabe, se a gente não estiver muito atento no que a gente está fazendo, a gente pode errar. E aqui, essa possibilidade, sabendo que nós estamos lidando com pessoas, né, então há um risco que a gente pode estar sofrendo se nós não prestarmos atenção, principalmente na faixa etária que eu estou utilizando. Isso ficou bem claro, de 6 a 17 anos, né, que a gente vai estar utilizando a Coronavac, é 0,5, a via de administração é a mesma, intramuscular, deltóide, ou, excepcionalmente, baixo lateral. Então, há as condições, que são as especificações básicas direcionadas a cada imunizante. Então, a gente precisa estar atento a isso para evitar os erros, porque é o mesmo público. Então, observe, se tem 5 anos de idade, já é a Comirnaty, né, a Pfizer pediatra. Se já tem 6 anos a mais, então a gente já tem também como oferta tanto a Comirnaty como também a Coronavac. Outra coisa que a gente queria compartilhar com vocês, todas essas falas, a gente tende a oficializá-las, certo? Então, a gente tem uma orientação acerca do estoque que vocês têm, né, hoje de Coronavac, inclusive, a gente passou hoje o dia inteiro fazendo o levantamento dos municípios, da rede municipais,
a nossa rede estadual, porque a gente precisa responder ao Ministério acerca dos nossos estoques de vacina da Coronavac. E aí, a gente orienta que o município que tem os seus estoques, ele precisa considerar a oferta dessa vacina para as crianças, já garantindo a segunda dose. Então, o que quer dizer isso? Se eu tenho 1.000 doses da Coronavac hoje na minha rede municipal, eu tenho 500 doses para ofertar como D1 e tenho 500 doses para resguardar e ofertar para D2. Então, eu vou zerar o meu estoque, que eu digo assim, zerar porque os municípios, quando estão informando, estão dizendo, nós temos 1.000 doses, 100 doses de D1, e eu tenho 200 doses de D2, vamos dizer assim, porque está vindo mais ou menos assim para a gente. Ou eu não tenho mais nada de D1, de Coronavac, mas eu tenho 100 doses de D2. Então, assim, a gente zera, vamos esquecer esse momento, vamos unificar, na verdade, D1 e D2, né? Vamos trazer o total, e desse total você vai ofertar exatamente para essa população pediátrica de 6 a 11 anos, e já considerando a D2. Então, a gente precisa já garantir essa D2. Então, o município ele vai trabalhar com essa oferta. Agora, a gente precisa estar atento exatamente nessa nossa oferta. Então, por favor, que vocês possam ofertar de forma que vocês possam garantir a segunda dose. Então, a informação já chegou até nós, a gente só tem aqui uma única regional que ainda está faltando nos repassar, porque a gente precisa mandar para o Ministério, então a gente, oficializando, a gente já está aqui junto com vocês, para poder dar esse start, que já podemos iniciar a vacinação com a Coronavac, mas a gente precisava, né, ter esse momento de orientação, de tiragem de dúvidas, e também tudo isso vai estar oficializado para vocês, para que vocês tenham esse respaldo, né, já no início da campanha COVID para essa população pediátrica. Outra coisa que eu queria ressaltar a respeito dessa população de 12 anos mais, né, de 12 anos aos 17 anos, caso essa população ainda não tenha recebido a vacina, que eu acho, né, que pode ser que aconteça, e você pode também estar ofertando, né, se vai iniciar o esquema, você também já pode estar ofertando essa vacina para essa população de 12 a 17 anos, tá bom? Então, são as orientações que a gente queria deixar claro, principalmente acerca do que nós vamos fazer com esse nosso estoque de vacina, como é que a gente vai utilizar. A orientação do departamento é exatamente essa. Novamente, que você unifique o quantitativo de doses que vocês têm na sua rede municipal, e a partir desse total, você já oferte, considerando já a D2 para a população. Tá bom? Então, era mais isso que eu queria falar, e é claro, a gente vai estar aí já formalizando para vocês, e através, né, de um documento oficial, para que vocês possam estar respaldados acerca dessas falas que a gente está passando. Obrigada. Obrigado, Alice. E a gente tem que também ficar atento ao prazo de validade dessas vacinas, né? Qual é o prazo de validade que vocês têm da Coronavac, frasco fechado, na rede de frio municipal? Porque tem município que está com um estoque aí de Coronavac enorme e há um bom tempo, né? Há muitos meses que estão lá na rede de frio sem ninguém triscar nelas. Então, antes de irem a campo para administrar, observar o prazo de validade dessas vacinas, né? Na SEAD, a gente tem vacinas que vão vencer em março deste ano, né? O prazo mais próximo de vencimento dela é março. Mas tem também frascos que vão vencer só em 2024, 2023. Mas a gente precisa ver também qual o prazo que vocês têm dos lotes que vocês têm aí na rede de frio municipal. Então, fiquem atentos para observarem isso, certo?
Eu estava olhando aqui o chat, tem uma pergunta do Rodrigo, querendo saber se as vacinas que ele já tem de Coronavac em estoque para fazer o público de 6 a 17 anos, se a gente já pode utilizar, né? Pode sim, vocês já podem começar a utilizar, a partir de amanhã, se já quiserem disponibilizar essas vacinas para essa faixa etária, vocês já podem utilizar a vacina que vocês têm na rede de frio do município de vocês ou nas salas de vacina, tá? O Tiago está perguntando, colocando que fala-se muito do intervalo entre as vacinas da Covid-19 e 15 dias após as de rotina. Mas se for o inverso, se o adolescente tiver sido vacinado há 5 dias com as de rotina, devemos esperar o intervalo de 15 dias para vacinar com a da Covid-19? Sim, é a mesma situação. Recebeu qualquer vacina do calendário vacinal hoje, né? Então, são 15 dias para ele receber a vacina da Covid. Recebeu vacina da Covid, são 15 dias para receber qualquer vacina do calendário nacional, tá bom? Cássia, você quer falar? Cássia Licar. Tá com a mãozinha levantada, Cássia? E Saulo, boa tarde. Dilamar aqui da Regional de Barra do Corda. Para a Alice também. Saulo, a vacina Coronavac para a população indígena dessa faixa etária, ela também vai ser ofertada unidose ou você não tem essa informação ainda? Porque inicialmente a vacina indígena da Coronavac, ela era dose única, o frasco. Tem alguma informação? Oi, Dilamar. Deixa eu falar aqui. Então, ainda há pouco, é interessante, ainda bem que a gente tem essa ligação com o DICEI. Ainda há pouco eu estava falando com a Luana, que foi uma das pessoas, a coordenadora, né, que assumiu agora. E ela me disse exatamente que a CESAI, ela não autorizou, né, a Coronavac na área indígena. Então, infelizmente, a área indígena, ela não vai receber Coronavac. Ela vai continuar com a necessidade dessa faixa etária de 5 a 11 anos, da pediátrica, com a Pfizer pediátrica. Então, essa vacina que vai ser ofertada para eles, tá bom? Não vamos trabalhar com Coronavac na área indígena. Ok, obrigado. Ótima informação essa aí. Ali, só uma informação, só uma dúvida que eu fiquei em relação quando você colocou que o estoque de Coronavac, o município que tivesse seu estoque, por exemplo, de 1.000 doses, e já fizesse 500 como D1 e já deixasse as outras 500 para D2. Porém, por exemplo, vou te dizer a minha realidade, a gente ainda tem algumas pendências de D2 que a gente está correndo atrás e a gente ainda não conseguiu fazer todas. Então, esse meu estoque, uma parte dele seria para essas pendências. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver, então, eu posso deixar essas pendências para outra remessa que for vir e utilizar nas crianças entre 6 a 11 anos? Não. É excelente colocação. Então, mediante essa situação que vocês têm alguma pendência, né, acerca da D2, porque a gente sabe que existe, né? Se você tem esse controle, né, de verdade, na busca ativa que vocês já fizeram, acerca, para completar esse esquema, então vocês, né, deixem essas doses, né, até porque o Ministério está fazendo esse levantamento, né, voltado até mesmo para a gente saber o que a gente tem, porque se considera que essa população já deveria estar vacinada, né? Aqui recebeu a D1, já era para estar com seu esquema completo. Porém, a gente sabe que há situações, casos e casos. Mas, a gente, nesse momento, a gente precisa fazer esse levantamento, por isso que a gente deixa com os municípios acerca dessa avaliação. Então, essa avaliação vai ser feita por vocês, porque a gente pediu o que vocês tinham de estoque, porém, o município é que vai se organizar acerca dessa oferta para esse público, mas sempre já pensando, eu preciso garantir a D2. Entendeu? Tá ok, Alice, obrigada. Precisa garantir a D2.
Tá certo, obrigada. Isso. Nada. Claudeni e Vanessa, né? Pergunta de vocês, todos os municípios irão receber Coronavac. A SEAD, ela já iniciou a distribuição da Coronavac hoje, né? E a gente tem um plano aí para distribuir vacinas para todos os municípios, tá? Então, os 217 municípios do estado irão receber doses de Coronavac para serem utilizadas. Então, aqueles municípios que têm poucas vacinas vão receber novos quantitativos, né? E os municípios que não têm nenhuma também estarão recebendo doses. E aqueles que já têm estoque também estarão recebendo doses de vacinas da Coronavac, tá? Juliana, coordenação de São João de alguma coisa, ficou cortado para mim. São João do Soter. Oi. Boa tarde. É a mesma dúvida que a colega colocou, só que um pouco diferente. Eu só queria ter a certeza. No caso, por exemplo, se eu tenho 200 doses em estoque, eu irei colocar 100 doses para D1 e 100 para D2, não é isso? Isso. Certo, era só essa para confirmar. Aí, as que a gente vai estar encaminhando para os municípios, a gente já vai estar sinalizando, né? Um exemplo, se na próxima remessa você receber 200 doses, a gente vai dizer para você todas de D1 e D2, tá? Ok, tá certo, você... obrigada. Estoque é o que você ter essa operacionalizar desta forma. O que vocês têm em estoque, vocês vão dividir, fazer D1 e garantir a segunda dose daqui a 28 dias, tá? Ok. Gutenberg. Isso mesmo. Com o estoque vocês têm no município, sim. Saulo, tá fechado o teu áudio. Saulo? Oi. Teu áudio, Saulo. Teu áudio tá fechado desde o início. O Gutenberg não valeu essa resposta aí, não. Bora de novo. Mas não foi eu que te liguei, ligou. Eu deixei aberto. É boa. Sim, Gutenberg, tal, é isso mesmo. É você utilizar o que você tem em estoque e guardar a segunda dose do teu estoque, tá? Nós, Estado, quando estivermos encaminhando mais doses da Coronavac aos municípios, a gente vai estar sinalizando se é para utilizar tudo como D1 ou D1 e guardar D2, ou se vai ser só D1 e depois a gente envia D2, tá certo? Em relação a você fazer Coronavac, abrir o frasco para algumas D1 ou D2 de adulto e ao mesmo tempo aproveitar essas doses para criança, essa não é uma recomendação colocada pela Anvisa. Ela foi muito clara que o ambiente que for trabalhar a vacinação de crianças seja diferenciado, segregado, né, separado e específico para a criança das vacinas dos adultos. Então, se o município pensar nessa estratégia, que o que pode ser um ambiente segregado? Um exemplo, eu tenho um ponto de vacinação que funciona numa unidade de saúde da Vila Itamar. Lá na Vila Itamar eu tenho uma sala de vacina, porém eu tenho várias salas. E aí nessa Vila Itamar eu estou atendendo adulto para Covid e a sala de vacina está funcionando para as vacinas da rotina. Porém chegou a vacinação de criança agora. Né? Como que eu vou fazer? Vou desabilitar a minha vacina adulto nessa unidade e ficar só com criança? Não. A gente pode pegar uma sala, colocar a vacina adulto, outra sala, colocar a vacinação de criança. Isso é um ambiente segregado, separado, né? Então, o que a gente não pode fazer no mesmo local onde eu faço manipulação, administração de vacina de adulto,
eu estou com uma criança do lado fazendo a de criança. Né? Então, se tu pensa em fazer isso, né, isso é uma forma de a gente não perder doses, otimizar doses de frascos abertos, né, que eu fiz em adulto, porém não tem mais ninguém adulto, mas eu posso fazer em crianças agora a partir de 6 anos. Eu tenho que ter muito cuidado, né, e como que eu vou fazer para que esse frasco fique rodando de uma sala para outra? Vai sair em que caixa, né? Ou eu faço todos os adultos e aí vai sobrando dose naqueles frascos, eu levo para a sala da criança. Isso vocês vão ter que observar e trabalhar de uma forma bem organizada no nível local, para que vocês não tenham, para evitar erros de imunização mesmo, tá certo? Lisa Regina. Saulo, boa tarde. Oi, boa tarde. Uterlândia, Açailândia. Oi, Terlan, pode falar. Tudo bem? Deixa eu te perguntar, a respeito de imunossuprimidos, são aqueles mesmos que o programa operacional já identifica, como pessoas vivendo com HIV/AIDS, pessoas com câncer e transplantados de órgão sólido? Essas crianças, nesses mesmos termos, elas não tomam a Coronavac? Isso, justamente. Elas não receberão Coronavac, elas receberão a Comirnaty pediátrica. Certo, porque é o que tem dentro do programa operacional, no caso, né, da Covid. Sim, ou outras situações de imunossupressão que não foram citados no PNO, porque o PNO está passando por uma revisão, ele ainda não foi publicado, né, imunossupressão ou comorbidades em adultos e crianças tem diferenciação. Tem algumas outras comorbidades e imunossupressão que não tem adulto, que não é comum no adulto, mas é mais comum que não é comum em adulto, mas é comum em criança, realmente. E aí vai vir listado essas outras imunossupressão. Isso também cabe aos médicos de nível local, eles podem estar contraindicando ou relatando essas novas imunossupressões ou outras comorbidades das quais não estão no PNO, né? Também serão aceitas. Ok. Muito obrigado. Nada. Luzimeire, né? Posteriormente, pessoas que fizeram D1 Coronavac pode ser feito D2 de Pfizer, a gente não tem esses dados de intercambiabilidade, né? Fez Coronavac, tem que fazer Coronavac. Neste momento, a indicação é essa: D1 de Coronavac, D2 de Coronavac. Com relação à população quilombola, nas crianças entre 6 a 11 anos, poderão receber a dose pelo laboratório Coronavac? Sim, as crianças quilombolas, elas poderão serem vacinadas tanto com a Comirnaty pediátrica ou com a Coronavac, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Em relação às remessas que vocês nos enviarão, não teriam como suspender a primeira remessa para quem tem muito? Então, eu vou chamar a ajuda dos universitários, né, da SEAD, quem tiver aí, por favor. Deixa eu comentar aqui um pouquinho. Na verdade, assim, em relação, o Saulo até colocou isso para a gente na apresentação, acerca do quantitativo de crianças que a gente tem a vacinar, são muitas vacinas, né? E são muitas crianças também. E nesse primeiro momento, vocês observam que a primeira e a segunda remessa de recebimento da pediátrica da Pfizer foi muito pouca. Tende-se a aumentar, mas ainda é um quantitativo muito pouco. Então, a Coronavac, ela vem também para suprir essa necessidade. Então, é o momento de a gente ofertar, né, a vacina, até porque ela já está autorizada, né, pelo uso emergencial, já está autorizada, e a gente tem público. A gente tem público, principalmente nesse primeiro momento, né, onde a gente está começando a campanha. Então, é o momento de a gente oportunizar, né, utilizar essas vacinas que a gente já tem para a gente poder já estar avançando na campanha e a gente não ter
esse quantitativo, principalmente de vacinados com a primeira dose, baixíssimo. Porque vejam só, isso que eu queria conversar aqui com vocês. Nós já iniciamos a distribuição, a gente já fez 2 distribuições, né? Todas de 50 mil e tantas doses. Hoje a gente tem registro somente de 13 mil doses aplicadas já para pediatra. Então, já é um índice muito baixo, mediante ao quantitativo de doses que a gente já tem enviado. E quando a gente vê o montante, né, dessa população, é realmente, para a gente, ainda um pouco preocupante, né? Porque parece que a gente ainda está um pouco muito tímido nessa população, né? No administrar mesmo das vacinas. Então, assim, a gente não tem como deixar de enviar, até porque eu torno a falar, essa população a vacinar. Então, a gente não tem como, a gente tem como segurar aqui, nós não temos como segurar nem vacina pediátrica Comirnaty e muito menos a Coronavac. Então, nós vamos estar fazendo a distribuição, é claro que, mediante o quantitativo do levantamento que a gente está fazendo aqui do Estado a respeito da Coronavac, eu acredito que a gente não vai ter, né, essa oferta, né, tão contínua quanto a Pfizer, né, porque o quantitativo que nós já temos já é um quantitativo que dá para a gente, né, caminhar acerca da vacinação. Agora, esse quantitativo da pediátrica Pfizer, a gente vai estar, sim, recebendo, eu acredito que praticamente semanalmente, né, não sei como é que vai ser a pauta. A gente tinha uma pauta agora para o dia 13, então ontem a gente já viu que chegaram, né, já muitas doses da pediátrica já no Brasil, e a gente achava que já teria agora uma pauta amanhã. Eu acredito que sai essa pauta já da Pfizer. Então, a gente já tem um montante de Coronavac, já no ponto de ser entregue na quarta e quinta-feira, para todos os 217 municípios, e com certeza nós já vamos ter a Pfizer também pediátrica. Então, assim, a gente não tem como reter as doses, né? Infelizmente, porque a gente precisa caminhar com a campanha. É isso, gente. Alice, boa tarde. Oi, Terlan, boa tarde. Tudo bem? Minha querida, nesse ponto eu sei que a reunião hoje é de orientações, mas há por parte do Estado, junto ao Ministério, uma campanha de reforço contra essas notícias falsas, contra esse vai e vem de pensamento do nosso ministro da Saúde, que a gente vê aí que existe uma guerra política nesse meio